Muito bem, meu amigo, estamos retornando nesse nosso segundo bloco, reservado aí para abordarmos algumas questões práticas sobre o direito processual penal brasileiro, né? Questões práticas entre você determinar o sistema inquisitivo, o sistema acusatório ou o sistema misto. É muito importante você ter a noção sobre esses cases, sobre esses casos, porque várias questões de prova são retiradas, né, desses casos, desses exemplos que eu estou te trazendo. Parece que no final do último bloco a gente abordou o quê? Abordamos essa primeira hipótese aqui, que é o 310 do teu Código de Processo Penal. Abre o código aí, porque eu não coloquei o texto do artigo no slide. Então abra aí, você vai ver, artigo 310, que permite o quê? O juiz, após receber o auto de prisão em flagrante, converter ex officio, ou seja, de ofício, essa prisão em flagrante em prisão preventiva. Artigo 310, que foi inclusive alterado recentemente pela Lei 12.403 de 2011, né? Nem tão recente assim, é verdade. Então, ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente, item 1, relaxar a prisão ilegal, item 2, converter a prisão ilegal em preventiva quando presentes os requisitos constantes no 312, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas diversas da prisão. Então, o primeiro ponto que a doutrina crítica traz, capitaneada aí por Auli Lopes Júnior, por exemplo, é que essa manifestação, quando de ofício, violaria o princípio acusatório, o que afastaria essa ideia de que nós estamos num sistema misto, porque a rigor a investigação é inquisitiva e o processo é contraditório. Afastaria, inclusive, essa visão contraditória do processo, na medida em que o juiz está tomando uma postura ativa, uma postura, de certa forma, com uma posição de acusação. A posição realmente minoritária, mas a sua prova ela tem bibliografia com posição minoritária. Legal? Muito bem. Primeiro exemplo, vimos no último bloco. Vamos para o segundo exemplo. Hipótese de busca e apreensão. Abre lá o teu 242 do Código Penal. Você vai ver que novamente, o Código de Processo Penal, me desculpa, você vai ver que novamente no 242 ele permite uma busca expedida de ofício, né? A busca poderá ser determinada de ofício ou a requerimento das partes. Nesse ponto do de ofício, eu teria uma violação também para a posição sustentada pelo professor Auri Lopes Júnior ao sistema acusatório ou ao princípio acusatório que iria reger, que iria permear a sistemática processual penal brasileira. Legal? Mais um exemplo. A hipótese do sequestro, né? A hipótese do sequestro, medida incidental lá do 127, abre lá o teu 127 do CPP, o juiz, de ofício a requerimento do MP ou do ofendido ou mediante representação da autoridade policial, poderá ordenar o sequestro em qualquer fase do processo ou ainda antes de oferecida a denúncia ou a queixa. Observa que, novamente, o juiz de ofício, então essa primeira parte de ofício também representa uma quebra do princípio acusatório, o que seria um resquício do sistema inquisitivo no Código de Processo Penal brasileiro. A lembrar, que o Código de Processo Penal brasileiro ele é de 1941, então um código feito em pleno Estado Novo, salvo o melhor juízo, não sou muito bom de história, mas feito em pleno Estado Novo, influenciado claramente pelo Código Rocco lá de Mussolini, Então você tem aí um código claramente fascista influenciando o Código de 1941 aqui no Brasil. Tá? Então é óbvio que nós teríamos essas influências, essas marcas inquisitivas, bem produto
de um sistema misto de processo, um sistema misto que tende ali ao autoritarismo, a essa marca, a essa postura ativa do juiz. E aí você deve estar perguntando, Montes, no 127 do CPP, quando ele permite, lá na parte final, em qualquer fase do processo ou ainda antes de oferecida a denúncia, essa partezinha final não necessariamente, né, ainda antes de oferecida a denúncia, ou seja, antes da denúncia, eu tenho o quê? Eu tenho a investigação. Então, na fase de investigação, não necessariamente nós teremos a vinculação aqui a um dispositivo do sistema inquisitivo, não necessariamente. Mas, Montes, o juiz ele pode atuar na fase de investigação como regra, não. Não como um ator, instrutor, investigador, mas como juiz de garantia. Então, nessa hipótese, se ele estiver atuando provocado pelo Ministério Público, que é a acusação, provocado pelo ofendido, né, ou mediante representação da autoridade policial, ele vai atuar ali como um juiz de garantias para preservar, nesse caso, o patrimônio, né, porque o sequestro ali de bens patrimoniais de valores. Então observa que nessa hipótese ele atua como juiz de garantia. Agora, de ofício, né, com muito mais razão, na fase de investigação não poderia. Te digo mais, essa posição do juiz atuar de ofício na fase investigativa é uma posição que até, por exemplo, o professor Pacelli também rejeita. O Pacelli não é tão radical nessa linha. Nessa linha, ele aceita os poderes instrutórios do juiz de forma supletiva dentro do processo, mas ele rejeita a atuação do juiz de ofício na fase de investigação, na medida em que ele estaria assumindo uma postura da acusação. Então seria um papel da acusação atuar ali do Ministério Público. Tá? Então nesse ponto em especial, até o Pacelli repudia, então isso seria uma quebra do sistema acusatório. Legal? Então estou te trazendo aqui posições que podem eventualmente ser cobradas aí numa prova objetiva, várias questões, na medida do possível eu sempre vou disponibilizar para vocês resolverem, né? Não vamos resolver junto, porque o curso não é de questões, mas eu vou deixar na plataforma para vocês resolverem também. Mais um. Oitiva de testemunhas além das indicadas. Então abre o teu 209, você vai ver que o 209 nos diz o seguinte: o juiz, quando julgar necessário, poderá ouvir outras testemunhas além das indicadas pelas partes. Isso está no caput do 209. O parágrafo 1º diz ainda mais: se ao juiz perceber conveniente, serão ouvidas as pessoas a que as testemunhas se referirem. São as testemunhas referidas. Então, observa que tanto no caput quanto no parágrafo 1º, para essa posição que nós estamos trabalhando aqui, isso violaria o princípio acusatório, na medida em que eu estaria, nesse ponto, conferindo ao juiz o quê? Uma gestão probatória. Uma gestão probatória. A justificativa para o 209 é uma justificativa hoje, me parece completamente superada na dogmática, né? Que era a busca pela chamada verdade real. Nós vamos trabalhar isso melhor, né, quando falarmos sobre prova. A verdade real autorizaria o juiz a supletivamente ter a gestão probatória em suas mãos. Isso é o que a posição clássica tradicional nos traz. Isso não violaria o sistema misto de processo para a posição tradicional, e até o Pacelli adere a essa posição. O Pacelli também adere a essa posição, isso não violaria, na medida em que o juiz, para essa parte da doutrina, não poderia ser um terceiro inerte. Não poderia ser um terceiro inerte. O problema é que isso contamina, a avaliação do juiz, como nós vimos, a quebrar a sua imparcialidade. Uma postura ativa na gestão probatória
tal qual o exemplo do 209, quebraria a imparcialidade, na medida em que, se o juiz está em dúvida, porque quando ele irá procurar, quando ele irá achar conveniente, como por exemplo no parágrafo 1º, ou quando ele vai julgar necessário, como no caput do 209, ouvir outras testemunhas, quando ele estiver em dúvida. Ele estiver em dúvida se o acusado praticou ou não aquele fato. Se ele está em dúvida, né, pelo princípio que nós vamos estudar nos próximos blocos do indúbio pro réu, que é uma das vertentes da presunção da inocência, ele deveria fazer o quê? Absolver o indivíduo, na medida em que a acusação não logrou, com o ônus probatório que lhe era atribuído, com a carga probatória que lhe era atribuída, não logrou nessa linha demonstrar, né, os fatos que ela alegava. Tá? Então, estudaremos aí em profundidade o princípio da presunção da inocência, mas já estou querendo antecipar aqui argumentos para vocês. Né? Essa questão da busca da verdade real, a verdade real ela é um paradigma que se afeta muito bem ao modelo inquisitivo. Legal? Então, o 209 também seria um resquício no nosso código desse modelo inquisitivo. Vamos mais um aqui. Proceder ao interrogatório do réu, né, ao reinterrogatório, a qualquer tempo. É o 196. 196, abre aí o teu 196, vamos fazer a leitura juntos. É importante você ter o conhecimento do texto de lei, pode vir uma prova fácil, né, com texto de lei, você não está ligado. Vamos lá. 196. A todo tempo, o juiz poderá proceder a novo interrogatório, ou seja, o interrogatório já aconteceu, de ofício ou a pedido fundamentado de qualquer das partes. É verdade que a redação trazida aí pelo 196 é uma redação já até antiga, tá certo? Porque é uma redação implementada pela Lei 10.792 de 2003, portanto, antes das reformas da parte procedimental que ocorreu em 2008 e 2009. Então, nessa época que foi implementada em 2003 essa reforma do interrogatório, o interrogatório era o primeiro ato da instrução. Então, havia uma razão de ser, é verdade, para 196. Eu fazia o quê? O interrogatório do réu, depois, de acordo com a oitiva das testemunhas, a produção das provas. Se eu achasse necessário o juiz, eu ouviria, eu reinterrogaria o réu a qualquer tempo, ex officio, independente de pedido das partes. Óbvio que hoje, com o interrogatório ganhando aí um colorido diferente, dando aí um enfoque maior como meio de defesa, embora isso não se torne impossível, se torne improvável, na medida em que ele vai ser o último ato da instrução, veremos isso mais à frente, o último ato da instrução. Mas não impede em nenhum momento, caso a instrução eventualmente seja cindida, né, caso a audiência de instrução, interrogatório e julgamento ela seja cindida, não é a regra, né, mas pelo menos não é a regra na legislação, né, mas isso é possível, havendo essa cisão, na segunda audiência, caso o juiz entenda, por força do 196, ele pode reinquirir, né, reinterrogar o réu. Óbvio que essa postura ativa, ela é uma postura que quebra, né, o sistema acusatório, tá certo? Determinar diligências de ofício durante o processo ou mesmo durante a investigação. Abre aí o teu artigo 156 do Código de Processo Penal, que é uma regra probatória. Né? A gente está aproveitando e passeando aí em pontos importantes que a gente vai voltar no momento oportuno. A prova da alegação 156 caput incumbirá quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício, sublinha isso, de ofício. E tem ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes, relevantes, observando a necessidade, a adequação e proporcionalidade da medida. Ou seja, produção antecipada de provas de ofício, mesmo antes de iniciada a ação penal. Não tenho dúvida de que, principalmente nessa parte final,
é uma postura claramente a violar o sistema acusatório. Item 2. Determinar no curso da instrução ou antes de proferir a sentença a realização de diligências para dirimir dúvidas sobre pontos relevantes. Então, são posturas ativas, instrutórias, em que o juiz está assumindo, de certa forma, a função de instrutor. Temos ainda, abre aí, o reconhecimento de agravante, ainda que não tenha sido alegada, e vamos estudar junto esse item com outro, porque eles estão no mesmo artigo, 385, que é a possibilidade do juiz condenar mesmo que o MP pleiteie a absolvição. Então abre o teu 3185 aí que você vai ver que há duas partes nesse 385. E há uma divergência bem interessante nele, né? Inclusive com posição já dos tribunais. Abre ele aí. Nos crimes de ação pública, então o pressuposto aqui é que o crime seja de ação pública. Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição. Bem como, vamos deixar esse bem como, é a segunda parte. Então vamos primeiro analisar essa primeira parte. O que dirá Aurí Lopes Júnior, o que dirá a doutrina minoritária? Que essa primeira parte seria inconstitucional por violar o princípio acusatório que está ali na Constituição, implícito em vários dispositivos, né? Mas em especial lá na divisão clara, né? Divisão clara entre as posturas de acusar e de julgar, claramente lá, né, no 129.1 da tua Constituição. 129.1 que diz o quê? Que diz que a atribuição privativa do MP, titular da ação penal, pública promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. Então, 129.1. Você vai ver comigo no final dessa aula que existem outros dispositivos a reforçar, né? Outros dispositivos, mas esse aqui diria ele como principal. Então, muitos vão dizer, Aurí Lopes Júnior, por exemplo, isso é uma postura claramente violadora do princípio acusatório de processo, na medida que o juiz está indo contra a própria pretensão acusatória. Qual o problema desse argumento? Que me parece até um argumento correto, confesso. O problema desse argumento é que nós temos, no que se refere à ação penal pública, abra aí o teu artigo 42, você vai ver do CPP, você vai ver que ele reproduz o quê? O artigo 42, vamos estudar isso em ação penal, ele reproduz o princípio da indisponibilidade da ação penal pública. Né? Indisponibilidade por quê, Montes? Porque a ação já começou. Né? Então, nós temos, antes da ação começar, a gente fala em obrigatoriedade da ação penal pública. A ação penal pública presente ali os requisitos, as condições da ação, a justa causa, o Ministério Público é obrigado a promover a ação penal. E uma vez promovido, ele não pode dispor dessa ação penal, entre aspas, ele não pode desistir. Você não vai botar isso, que ele não pode desistir, que não é a expressão correta, é dispor. Então, o princípio da indisponibilidade da ação penal pública seria, para a doutrina majoritária, para os tribunais superiores, o fundamento a justificar essa primeira parte do 385, tá certo? A justificar. Então, mesmo com pedido absolutório, o juiz ele pode condenar com base no 385, que de em última vista ele estaria o quê? Ele estaria ali representando o princípio da indisponibilidade. Legal? Não é a posição de parte da sua bibliografia que está no edital, em especial ali do professor Aurí Lopes Júnior. Para a segunda hipótese, que é a parte final aí do 385, aqui é mais problemático. Aqui nós temos
é um problema muito maior. Vamos ler aí o 385, segunda parte. Ele fala assim, ó, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegado. Isso, além de violar, de certa forma, o sistema acusatório, porque como a acusação não pede a condenação, levando em consideração a agravante, isso violaria ali, né, o princípio, de certa forma, da inércia no aspecto do exercício da ação. Isso não faz parte da imputação, mas violaria também o contraditório e a ampla defesa, principalmente a ampla defesa. Por quê? Se o Ministério Público não alegou isso na peça inicial, na denúncia, como pode o juiz reconhecer essa agravante? Como poderia o juiz reconhecer essa agravante? Daí, os tribunais superiores, nesse ponto, eles dão aí uma flexibilizada nessa regra, né? Por quê? Eles só vão admitir esse reconhecimento da agravante, vou puxar aqui uma setinha para cá, quando você tiver uma descrição, ao menos implícita, dos fatos. Por quê? Todos sabem que a parte não se defende da imputação fática, mas sim a parte, melhor dizendo, não se defende da imputação jurídica, mas sim dos fatos. Então, o princípio da correlação, de certa forma, quando o juiz for proferir a sentença, ele tem que ter correlação com o fato, com o caso narrado e não necessariamente com a subsunção que a acusação fez, ou seja, com a qualificação jurídica do fato, mas sim com o fato. Então, mesmo que o Ministério Público, por exemplo, descreva ali uma circunstância que ele não tipifique na adequação típica, se isso estiver implicitamente descrito nos autos ou na denúncia, ou mesmo por meio de documentos levados aos autos que tenha passado pelo contraditório, poderá sim o juiz reconhecer essa circunstância que irá agravar a pena, uma qualificadora, uma causa de aumento, pode sim, posição dos tribunais. Inclusive traçando aí uma interpretação, de certa forma, analógica, uma analogia, melhor dizendo, não uma interpretação analógica, uma analogia entre o tratamento dado lá no plenário do júri, pode fazer uma remissão aí, 4921B de bola, no que se refere ao juiz-presidente no momento que ele está proferindo sentença. Por quê? Em 2008 foi reformado toda a parte procedimental do júri, Lei 11.689, e abre lá o teu 492 que tu vai entender. Em seguida, diz o 492, o presidente proferirá sentença que, inciso 1, no caso de condenação, a linha B, considerará as circunstâncias agravantes ou atenuantes alegadas no debate. Então, eu exijo, por meio do 4921B, que essa circunstância agravante ela tenha que ser, ao menos, alegada, discutida no debate. Não necessariamente precisará estar na imputação, mas descrita na imputação inicial, mas ela tem que passar pelo crivo do contraditório. Tá? Então, aqui os tribunais superiores, eles caminham o quê? Mais pelo lado do contraditório e da ampla defesa para reconhecer ali uma interpretação adequada a essa parte final do 385. Porém, eu também tenho aí para essa doutrina minoritária, que é que nós estamos estudando nesse momento, uma violação ao sistema acusatório na medida em que o juiz está tomando aqui uma postura ativa, tá bom? E por fim, caminhando aqui para... Existem outros exemplos, mas eu trouxe aqui os principais, os que já caíram em prova. Vamos ver aqui a hipótese da emendatio libelli. A emendatio libelli que está lá no 383 do Código de Processo Penal. O que eu explicar para a emendatio libelli vale também a mesma crítica para mutácio.
para mutatio libelli, que está no 384 do CPP, com algumas ponderações. Tá? Por quê? Aqui no 383 fala assim, o juiz, lá na mutatio fala o Ministério Público aditará. Então essa é a crítica que a gente vai trazer, por isso que eu citei só a emendatio aqui, porque a mutatio ela teria uns detalhes a mais. Mas vamos falar. 383. O juiz, sem modificar a descrição dos fatos, ou seja, a descrição do fato ela é a mesma, princípio da correlação, contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar a pena mais grave. Tá? Então, qual a posição aqui no que se refere à violação do sistema acusatório? Eu estou, na realidade, mudando a imputação jurídica e, inclusive, aplicando uma pena mais grave. Isso para, por exemplo, Aurélio Lopes Júnior violaria o sistema acusatório. Ainda mais que, né, toda a resistência empreendida pela defesa é um agir estratégico. Ou seja, as perguntas, né, a atuação, toda a performance defensiva é um agir estratégico visando o quê? Visando a imputação. Então, quando o juiz, ao final, altera, né, de ofício essa definição jurídica do fato, ele, de certa forma, para essa posição minoritária, bem minoritária mesmo, estaria violando essa dialeticidade do processo. Tá bom? Vamos ver isso mais à frente quando estudar emendatio e mutatio. Tá? E aqui na mutatio, essa mesma circunstância também ocorreria quando, de certa forma, o aditamento à denúncia não é feito de forma automática e voluntária pela acusação. Quando o aditamento próprio à denúncia ele é provocado pelo juiz, o juiz, de certa forma, estaria quebrando também sua imparcialidade, adotando ali uma antecipação na manifestação, na medida em que ele já fala, olha, adito isso aí, senão eu vou ter que absolver ele, o fato não é esse, surgiu fato novo, incluir fato novo, né? Então o juiz, de certa forma, estaria ali quebrando a sua imparcialidade, violando o sistema acusatório. Óbvio que o que eu estou trazendo aqui para você de certa forma, é uma posição minoritária, mas é a posição que, na realidade, nós temos aí na sua bibliografia. Mas o que eu quero fechar o nosso bloco aqui, que está caminhando para o final? Eu quero fechar o quê? Para essa corrente doutrinária mais, de certa forma, garantista, o sistema acusatório de processo ele estaria fundamentado lá na sua Constituição não só no 129.1. O 129.1 é verdade, ele traz né, a separação formal entre acusação, defesa, né? Ele traz o julgamento. Então ele traz a separação formal entre as funções processuais. É uma peça importante. Mas nós vimos que não é a única peça. Nós vimos a relação de fatores que interferem para um sistema acusatório. E vimos que o sistema acusatório ele também estará centrado na ideia de um contraditório. Também estará centrado na própria ideia da imparcialidade do juízo. Então, por exemplo, o contraditório, você encontra ele lá no 5º 55 da Constituição. A imparcialidade é a conjugação, a união de dois dispositivos, o inciso 37 da Constituição com o inciso 53. O 37 diz que não haverá juízo ou tribunal de exceção. 53, ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Princípio do juiz natural. É verdade que modernamente se vincula muito a imparcialidade ao juiz natural. Então, você conjugando esses dois dispositivos, você tem aí o princípio da imparcialidade. Por que eu estou botando isso na tua tela? Porque você vai fazer prova discursiva e pode ser que você tenha essa leitura na sua prova objetiva.
não se prenda ao sistema acusatório apenas no 129.1. Se você encontrar o quinto 55, o quinto 37, o quinto 53, você terá aí também o princípio do contraditório, da imparcialidade, agregados ali essa separação formal que nós vimos não é o único fundamento para a doutrina minoritária. Legal? Então o que eu quis trazer para você aqui? Eu quis trazer essa posição minoritária, que é uma posição pouco estudada para concurso público. Você vai ver ela cair muito em prova da Defensoria Pública, em algumas provas, em algumas bancas, mas já caiu em banca de delegado, inclusive é recente, né? Se não me engano, no Mato Grosso, posição um pouco mais garantista. Então tome cuidado, vá para a prova sabedor, ciente, né, de que essas posições podem estar corretas ali na tua alternativa, legal? Fechamos sistemas processuais, nos encontramos aí em blocos vindouros, falando sobre princípios processuais penais constitucionais, tá certo? Um abraço e até a próxima.